Nesta série que eu estou pregando sobre o meu canal, O Pregador Caminhando pelo Evangelho, eu gravo cada dia uma mensagem num local diferente, certo? Num local diferente da Bíblia, uns 7 outros lugares diferentes. E eu comecei em Gênesis, fui até Apocalipse, volto em Gênesis agora, onde tem um verso interessante que ele fala assim para nós, que no princípio criou Deus os céus e terra. E no verso 2 ele fala assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem, nós temos um Deus perfeito que cria tudo perfeito. E aqui a Bíblia fala que no princípio criou Deus céus e terra. Na primeira mensagem eu já falei que Deus fez um reino celeste e um reino terrestre. E Deus fez tudo perfeito. E nós, seres humanos, já estávamos criados nesse reino celeste. E depois, quando o homem foi feito aqui na terra, nós somos soprados nesse corpo aqui num reino terrestre, que vamos ter que voltar para esse reino celeste um dia através da morte ou do arrebatamento. Agora, essa passagem aqui, o que aconteceu que a terra ficou sem forma e vazia? Se Deus criou um reino celeste, um terrestre, tudo ele cria perfeito, o que aconteceu que no verso 2 diz que a terra ficou sem forma e vazia? Alguma coisa aconteceu. Então tem muitas teorias sobre esse assunto. Existe uma teoria chamada a teoria da lacuna. Eu não falo que eu creio 100% nela, mas por que eu ainda prego ela e fico nela? Até criarem uma explicação melhor, ou até alguém desenvolver uma teoria melhor, ou alguma descoberta que explique o que fez com que uma terra era uma terra perfeita, um céu perfeito, e depois se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que aconteceu para que isso ficasse dessa maneira? Então, porque nós não sabemos disso, a teoria da lacuna ela diz o seguinte, ela diz que na corte celeste havia muitos anjos criados por Deus, e uma terça parte desses anjos se rebelaram juntamente com Lúcifer, porque a luz de Deus batia nele, e ele, como um prisma, refletia todas as luzes de Deus, como se tivesse uma luz branca de Deus nele, ele refletia todo o tipo de luz dele. Então ele se achava lindo e maravilhoso, até que ele achou que ele podia subir ao céu e se colocar do lado de Deus, e ser a quarta pessoa da Trindade. E nessa rebelião, a palavra de Deus diz que houve uma guerra no céu. Apocalipse fala, vários lugares fala dessa batalha, Apocalipse 12 fala dessa batalha que houve no céu, e também fala em Ezequiel, fala em Isaías 28, Ezequiel 14 fala sobre isso daí, essa batalha. E ele perdeu essa guerra e foi precipitado. E essa terça parte de anjo caiu com ele. Então ficou faltando o anjo, que Deus podia fazer mais anjos e por lá. Mas se por acaso Deus criasse o ser humano, vivendo aqui na terra, sob um governo, fala que Satanás é o Deus desse mundo, ele vivesse nessa terra, debaixo desse governo, desse Deus desse mundo, e essa pessoa, ser humano, você e eu, adorássemos a Deus e não servíssemos a Satanás, um dia teríamos esse corpo, vai para o pó, Deus daria um outro corpo, e o nosso espírito, a nossa alma estaria nesse corpo, a tríade formaria novamente, e nós ocuparíamos o lugar desses anjos caídos. Então você veja bem, então essas pessoas, esse ser, seria a igreja no caso, nunca mais se rebelaria contra Deus. Então daí estaríamos o quê? A corte celeste formada novamente. Essa é a teoria da lacuna. E eu deixo para você aqui essa palavra, historicamente falando, basicamente isso daí, aplicando para nós, você presta atenção que numa terra caótica, sem vida, numa terra destruída, ainda fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face dessas águas. Então eu digo para você, literalmente, que a nossa vida, por mais caótica que esteja, pela situação, por mais difícil que esteja, o Espírito de Deus vai estar pairando sobre nós. O Espírito de Deus vai estar sobre a nossa vida, por mais difícil que esteja, ela vai estar dessa maneira. Então, essa é a palavra literal que fica para você, que por mais caótico que esteja, o Espírito de Deus continua pairando sobre a sua vida, sobre a minha vida, chocando, para que alguma coisa boa surja disso. E a palavra profética que fica para você é que existe uma esperança, que um dia no novo corpo, no novo céu, numa nova terra, estaremos ocupando o lugar que os anjos estavam. Aí que está a briga. O inimigo luta, Satanás briga de uma tal maneira para que nós não entremos nesse mundo, para que nós não ocupemos o lugar que ele estava. Essa que é a grande briga, porque ele sabe que o ser humano arrebatado, que está em Cristo, vai ocupar o lugar dele. Então, profeticamente, eu digo para você que por mais caótica que esteja a sua situação, a sua vida hoje, o Espírito de Deus está pairando sobre ela, chocando, envolvendo, dando esperança até que Deus fale, haja luz e haja luz. Existe essa esperança, e no porvir ainda, depois que sairmos dessa vida, ainda habitaremos e ocuparemos o lugar dos anjos, que a Bíblia fala, hoje feito menores, mas naquele dia maiores do que foram os anjos. Essa é a teoria da lacuna, assim meio por cima,
mas dá para você entender a explicação por que Deus criou uma terra maravilhosa, um céu maravilhoso, e no verso 2 fala, e a terra era sem forma vazia, e Deus começou a reconstruir a terra e habitá-la para que o homem nela habitasse. Fica na paz, Deus abençoe, e eu volto amanhã. Deus abençoe.